Salve meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Roger e no vídeo de hoje, galera, eu trarei uma lista dos melhores personagens da franquia de Assassin's Creed. Então, galera, antes de começar o vídeo, vou pedir para quem puder deixar o like e se inscrever no canal. Então, bora pro vídeo. Na 10ª posição, galera, temos o Super Haytham Kenway. Aquela reviravolta, meus amigos, o que dizer, né? Haytham Kenway já parece um tanto suspeito pela forma de como ele se expressa em certas cenas, mas a confirmação de que ele é um templário chega a ser um soco no rosto de quem está habituado a enfrentar o grupo. Vamos colocá-lo aqui no fim da nossa lista, pois o real protagonista de Assassin's Creed 3 é Connor, mas não havia como excluí-lo, né? Em 9º lugar, pessoal, temos aqui Assassin's Creed Valhalla, com o nosso querido ou querida Eivor Vagnsdottir. Eivor pode ser do sexo feminino ou do sexo masculino. Enquanto guerreiro nórdico, Eivor é um protagonista extraordinário. Porém, como assassino ou assassina, nem tanto, né? É evidente de que algumas missões da Irmandade a serem cumpridas ao longo de Assassin's Creed Valhalla, mas o verdadeiro destaque do herói ou heroína não reside na sua dedicação à causa. Além disso, Assassin's Creed Valhalla enfatiza mais do que qualquer outro jogo da série, com conceitos de RPG, que entrelaçam a personalidade do protagonista com a do jogador, tornando complicada a comparação com os demais, já que são indivíduos com crenças próprias, né, por assim dizer. Na 8ª posição, temos a Cassandra, de Assassin's Creed Odyssey. Cassandra e Alexios podem ser protagonistas de Odyssey. A figura principal autêntica de Assassin's Creed Odyssey possivelmente foi um dos indivíduos que viveu por mais tempo na história da franquia. Afinal, embora o enredo de Cassandra seja situado em 431 a.C., ela teve uma existência prolongada o suficiente para interagir com o protagonista do presente, milênios mais tarde. Cassandra existiu antes mesmo da Irmandade dos Assassinos e enfrentou uma espécie de percussor dos Templários, o que a coloca em uma posição bastante singular em relação aos demais personagens. De toda forma, a personagem continua sendo cativante e possui uma personalidade suficientemente marcante para se distinguir mais do jogador do que Eivor. Na 7ª posição, Bayek de Siwar de Assassin's Creed Origins. Poucos protagonistas sofreram tanto quanto Bayek na franquia. A história de Assassin's Creed Origins, como o nome sugere, remete à fundação da ordem que viríamos a amar. Logo, o protagonista incorpora todos os ideais defendidos pelo grupo. Mas talvez isso sirva tanto de maneira positiva, como é fácil ver que o jogador se identifique com ele, quanto negativa. Ele parece mais a encarnação de um conceito do que um personagem em si. Mas, de qualquer forma, o legado de Bayek é inegável. Só podemos agradecer por ele ter existido. Na 6ª posição, temos Connor Kenway, de Assassin's Creed 3. Sejamos sinceros, passar a controlar Connor e poder escalar árvores à vontade torna Assassin's Creed 3 muito melhor. Para diferenciar as capacidades dos personagens de acordo com o mundo em que eles cresceram, a Ubisoft tomou uma decisão ousada. A exploração seria muito mais travada nos primeiros momentos do jogo, mas melhoraria quando o verdadeiro protagonista aparecesse. Talvez você tenha se sentido frustrado, mas fazia parte da estratégia de diferenciar eles dois. Connor está entre os mais determinados personagens na história da franquia. Inclusive, ele está sempre tão disposto a dar a vida pelo que acredita, que chega a ser bem cabeça dura em alguns momentos. Ainda assim, é inegável que o filho de Haytham seja extremamente competente e justo na maioria das decisões que toma. Na 5ª posição, temos Eve Fryer, de Assassin's Creed Syndicate. Os irmãos Fryer eram autênticos arruaceiros, né? Afinal, para alcançar os próprios objetivos, ambos formavam gangues que tornavam as ruas de Londres muito mais turbulentas, facilitando alguns passos nas missões de um assassino. Eve, diferentemente de seu irmão Jacob, era imperturbável e calculista, uma das maiores estrategistas na história dos assassinos, extremamente leal ao credo e sempre vigilante em relação aos movimentos dos inimigos. Era raro duvidar que um de seus planos funcionaria. Jacob, por outro lado, era o clássico herói descontraído, que acertava quase por acaso quando tomava decisões questionáveis. Mesmo assim, ele era bastante carismático. Em 4º lugar, temos Edward Kenway de Assassin's Creed Black Flag.
A princípio, Edward Kenway não parecia um herói, ao contrário de Altair, membro do credo desde muito cedo. Ezio Auditore, que se perdeu da família ainda jovem e se tornou um assassino, e Connor Kenway, cuja sede por vingança o colocou no caminho para se tornar um assassino. Edward era só um pirata irresponsável. Acompanhar o amadurecimento do personagem, que vai se tornando uma pessoa digna de estar no credo, contribui para a causa da sua própria maneira, que foi uma jornada sem precedentes. Uma mudança muito bem-vinda em relação à fórmula já conhecida de assassinos, que buscam por vingança ou algo do tipo. Ainda que sofra com alguns clichês, o desenvolvimento de Edward é excelente. Na terceira posição, Shay Patrick Cormac, de Assassin's Creed Rogue. E pensar que 2 Templários surgiram nesta lista. Caso você não tenha jogado Assassin's Creed Rogue, que foi lançado para PS3, Xbox 360, PS4 e Xbox One, saiba que Shay Patrick Cormac traz muito mais complexidade do que a maior parte dos protagonistas presentes nessa lista. Ele não segue o credo cegamente e nem compartilha dos ideais dos assassinos. Longe disso. Após questionar tudo em que acreditava, ele decide trilhar um caminho oposto e revela o seu lado menos admirável do grupo que apreciamos. Essa mudança de perspectiva era mais do que necessária em algum jogo da franquia. Na segunda posição, temos Altair Ibn Lahad, de Assassin's Creed 1. Sendo bem sincero, a posição elevada de Altair na lista se deve mais a respeito do personagem que deu início à franquia, do que quão bem desenvolvido ele realmente é em termos de história e personalidade nos jogos. Se você lê os livros da série, principalmente o Assassin's Creed Revelações, dificilmente não se tornou fã de Altair, pela primeira maneira de como ele se expõe os próprios pensamentos a respeito do credo e da visão dele para o futuro do grupo. Contudo, nos jogos ele costuma ser um protagonista sem muitas nuances, mas, ainda assim, cativante o bastante para ter marcado a nossa memória. E em primeiro lugar, nada mais nada menos que Ezio Auditore de Assassin's Creed 2. Como escapar desse topo, né? Ezio possui a injusta vantagem de ser desenvolvido em 3 jogos, que abordam diferentes momentos de sua vida, e ainda é acompanhado por um grupo de coadjuvantes que contribui significativamente para a forma de como percebemos. O sujeito era amigo de Leonardo da Vinci. Torna-se complicado não apreciar, não é mesmo? Acompanhar essa extensa jornada de vingança, repleta de vilões repulsivos, o surgimento de um mestre assassino que recrutaria uma legião de novatos e observar de como ele se manteve fiel à causa por tantos anos. Presenciamos Ezio nascer, crescer e morrer. No caso, em um filme. Ao longo da franquia, esse foi um dos poucos personagens cuja vida acompanhamos por completo. Não é por acaso que hoje em dia Ezio Auditore figura ao lado de outros grandes heróis quando falamos em popularidade e importância nos jogos. Ele realmente entrou para a história e merece o primeiro lugar sem sombra de dúvida. E vocês, concordam com essa lista? Me conte aqui nos comentários.